Pronto, pessoal, chegamos agora ao Sol, o nosso rei do sistema solar, né? Nós sabemos que o Sol tem uma estrutura fantástica, né? Uma estrela comum, como outra qualquer, mas a grande importância é estar mais próxima e nós somos mais influenciados por ele, né? O Sol brilha graças às reações nucleares que ocorrem no seu centro, né? Temperaturas ali altíssimas, 20 milhões de graus, e composto basicamente por gases, né? Então, ó, a temperatura na superfície do Sol é de 6.000 graus, mas no interior chega a 20 milhões de graus. É tão grande que é um outro tipo de matéria, né? Não existe, não é uma matéria comum como nós estamos habituados. Sólido, líquido, gasoso, não tem as mesmas propriedades, né? Ele é feito basicamente de 92% de hidrogênio, 7,8 de hélio e outros gases em menor quantidade, né? E flamejante, emitindo gases para todos os lados e luz iluminando. Então é o bom e o mal do sistema solar, né? E ocorre no Sol aquilo que nós chamamos de fusão nuclear, que é a união de átomos, né, para formar outro tipo de matéria, né? Por exemplo, o trítio, que é um tipo de hidrogênio, o deutério, um outro tipo, se juntam para formar o hélio, né? E uma parte dessa matéria vira energia. Então, o Sol, a principal coisa que acontece no Sol é isso aqui, ó. A variação de energia que ele emite é igual à variação de massa que ocorre nessa reação vezes o quadrado da velocidade da luz. É a famosa equação de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, energia massa vezes o quadrado da velocidade da luz, mas na realidade a fórmula certa é essa daqui, ó. Delta E é igual a delta M vezes C2. Então, a variação de massa, parte da massa na matéria que desaparece vira energia. Tá? Então, é o que acontece no Sol ao longo dos seus 10 bilhões de vida. Né? Ele tem um ciclo de vida de 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade, com 5 bilhões mais ou menos. Né? Então, isso acontece e nele existem protuberâncias e também as manchas solares. Né? As manchas solares, você pode ver nessa fotografia aqui, ó, com o filtro, né? Na realidade o Sol não é laranja, nem amarelo, viu? O Sol, na realidade, ele é branco, né? Ele emite todas as cores juntas é o branco. Mas para visualizar melhor, a gente coloca um filtro amarelo ou alaranjado para dar mais contraste, digamos assim, né? E na superfície do Sol tem essas manchas escuras aqui, ó, que na realidade não são escuras, né? Porque a temperatura normal do Sol é mais ou menos 6.000 graus. E a temperatura dessas manchas são regiões em que acontece ali fenômenos, né, diferentes uma protuberância, digamos, como se fosse um vulcão na Terra, que é uma variação, uma anomalia, mas a temperatura é 4.500 graus. Menor do que o resto da superfície. Então, em relação à superfície, elas são negras. Mas, na realidade, se eu colocasse uma mancha dessa perto de você, ela brilharia muito, né? E essas manchas, elas têm ciclos, né? Esse ciclo é de aproximadamente 11 anos, mas pode chegar até 13, varia um pouco. O Sol gira em torno de si mais ou menos em um mês, né? Dá 28 dias, 27 dias. É o tempo que o Sol gira em torno de si, né? Muita gente não fala isso, né? O Sol gira em torno de si igual a Terra, tá? Velocidade muito maior, né? Mas ele tem um ciclo de mais manchas e menos manchas de 11 em 11 anos, né? Aqui nós temos, isso é monitorado desde o ano 1600, tá? Já se sabe a quantidade porque quando o Sol está se pondo, nascendo, as nuvens entram na frente, dá para ver as manchas, né? Dá para ver a superfície do Sol emitindo seu brilho. Dá para cortar um pouco do brilho do Sol e ver quais as manchas, mesmo sem telescópio, né? Mas com o telescópio melhorou-se ainda. Então, nós sabemos que existem ciclos de maior e menor intensidade a cada 11 anos, né? O último foi em 2012, né? Um deles foi em 2012, né? E o pessoal achava que era o fim do mundo, né? Por quê? Porque correspondia ao ciclo solar, e o mundo não se acabou. E o Sol pretende continuar aí por mais alguns bilhões de anos, né? O vento solar, que é emitido, nós já vimos isso, né? O vento solar é enorme, fantástico e atinge todos os planetas, né? Com maior intensidade, naqueles que estão perto, a Terra, por exemplo, ela aproveita a luz do Sol para fazer a vida, né, continuar, mas eles são altamente perigosos, né? Mas a Terra tem a proteção do campo magnético ao seu redor. E o Sol também tem campo magnético. Existe, por exemplo, a ejeção de massa coronal, né? A coroa do Sol, né? Ela tem
uma grande quantidade de gases e de vez em quando tem umas anomalias, né? Que o fluxo de plasma, né? De material altamente com cargas elétricas que vem do interior do Sol atinge e às vezes escapam, né? Através dos campos magnéticos e saem essas ejeções. Elas podem interferir e até acabar com a vida na Terra se vier uma dessa muito forte. Provavelmente no passado muitas espécies se extinguiram por causa dessas coisas que nós não temos comprovações ainda, né? Ainda estão sendo pesquisadas. O Sol também ele pode ser observado em várias outras frequências. Então, quando a gente olha para o Sol, vê aquele forte brilho branco, né? A gente pode colocar filtros e ver ele alaranjado, pode ver também filtros no visível, no ultravioleta, UV, filtros de infravermelho, infrared, de hidrogênio alfa, que é o hidrogênio ionizado, né? E raio-x também. Então nós podemos ver o Sol nessas diversas formas aqui. Então diariamente é tirado fotografias do Sol e a gente sabe a sua turbulência. Mas de uma maneira geral ele está calmo em relação a outras estrelas que podem explodir a qualquer momento. Ele tem um ciclo de vida, né, que começou com uma nuvem de hidrogênio que foi se aglutinando. Levou 50 milhões de anos, 100 milhões de anos mais ou menos para se aglutinar e começaram a ver as primeiras reações nucleares nele. E nós estamos nesse meio de reações nucleares. Chega uma hora que ele vai virar uma gigante vermelha, né? Quando ele completar mais ou menos 10 bilhões de anos, e vai explodir, virando um anã. Né? No centro dessa gigante vermelha fica um anã, e esses restos do Sol é que vão dar origem aos planetas de outros sistemas, né? Aqui é o ciclo de vida do Sol, podemos ver aqui o nascimento, nós estamos agora no meio da sua vida, e ele vai virar uma gigante vermelha daqui a alguns bilhões de anos, né? E vai se expandir, tanto que vai engolir os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, chegar até a borda de Marte, né? E depois vai virar uma nebulosa planetária e um anã, né? No final da sua vida. Esse é o ciclo de vida do Sol, tá? E é claro que para analisar o ciclo de vida das estrelas, né, nós temos que pegar várias grandezas em relação às estrelas, como a magnitude, né, que mede uma medida da intensidade de luz, né, a luminosidade, o que tipo de classificação ela tem. Então nós podemos analisar que o Sol pode ter temperaturas, né, temperaturas e brilhos bem diferentes, né. Esse diagrama aqui, chamado diagrama HR, é o diagrama Hertzsprung-Russell, né? Ele relaciona a luminosidade, a temperatura da superfície de várias estrelas. Então nós verificamos que o Sol está mais ou menos aqui no meio desse diagrama. Existe no meio dele uma sequência de estrelas que tudo indica que é uma sequência de vida das estrelas. O Sol está na sequência principal do diagrama. Mas existem outras sequências também, de supergigantes desenvolvendo. Ele descreve a evolução. A estrela começa como uma estrela azul, né, ou branca, e ela vai evoluindo até virar uma estrela amarela, né, verde, laranja, até depois de laranja, vermelha, e morre como vermelha. A maioria das estrelas faz isso. Tá? Então, nesse diagrama, a gente classifica as estrelas conforme a sequência que ela está. Então existem estrelas do tipo O, B, A, F, G, K e H. São tipos de estrela, uma classe de estrela, de acordo com a sua cor. Né? Cor de uma maneira simplificada, né? Porque na realidade é o espectro da luz que ela emite, o espectro principal. Né? Então as estrelas têm uma relação entre a cor e a temperatura. As estrelas vermelhas são velhas, né, e grandes, né, enquanto que as estrelas brancas e azuis elas são jovens e pequenas, né, elas vão crescendo, e as amarelas são intermediárias, estão no meio da vida, né. Então o tempo de vida pode ser calculado em função da observação de todas as estrelas do céu, né. Quando chega no final da vida de uma estrela, né, o que acontece? Dependendo da massa dela, né, ela pode virar um anã, como o Sol, né? Entre 0,08 e 8 massas solares. Se ela tiver uma massa maior, né, de 8 a 25 massas solares, ela pode virar uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é quando ela tem uma massa tão grande que a pressão gravitacional funde prótons com elétrons, formando nêutrons. Né? Os nêutrons são formados de prótons e elétrons. Então ela vira só nêutron.
e fica piscando, é uma estrela de nêutron. Mas se tiver uma massa maior ainda, ela pode virar um buraco negro estelar, né? Quer dizer, a estrela pode ter uma massa tão grande que nenhuma luz consegue sair. A força da gravidade segura até a luz. Por isso que é chamado negro. E é chamado buraco porque é uma curvatura do espaço-tempo de Einstein das 4 dimensões, né? Os buracos negros ainda são um grande mistério, mas cada vez mais se descobre as suas propriedades, né? Para identificar todas essas estrelas, como o Sol, como todas as outras, né, nós sabemos que elas têm cores diferentes, que indicam a idade. Né? Quando você vê uma estrela vermelha, vai dizer, aquela estrela velha. Né? Na maioria das vezes, né? Eu estou falando assim, 90% do caso das estrelas. Quando você vê uma estrela branca, é uma estrela jovem. Né? Ela está com 1 bilhão de anos, mais ou menos. Uma estrela amarela, como o Sol, está com 5 bilhões de anos. E uma estrela vermelha, 10 bilhões de anos. Então, para identificar essas estrelas, não só a cor, mas também a posição em que elas estão, a gente identifica a olho nu mais ou menos 6.000 estrelas, dá para ver a olho nu. Né? Mas para identificar uma quantidade maior, os antigos usaram o conceito de constelação. Constelação é uma área do céu. Tá? Não, a constelação não é um conjunto de estrelas ali e tal, juntinho, não. É visto da Terra uma determinada área do Sol que parece com a figura. Então hoje em dia são reconhecidas 88 constelações. Por exemplo, aqui, ó, aqui em cima vocês podem ver a constelação de Órion, como ela é representada pelos antigos, né? Fazia um desenho, uma figura. Em cada país tinha uma figura diferente. Né? Na China, um coelho era uma coisa, uma cobra, constelação da cobra, do coelho. Mas são reconhecidas hoje pela Organização Internacional União Internacional de Astronomia, né, IAU, né, International Astronomical Union, 88 constelações. Por exemplo, aqui à nossa direita nós temos a constelação de Orion, né? Nós temos aqui as Três Marias, né, aqui no meio. Aqui embaixo é Rigel, que é azul, branco, azulada, é jovem, né? E lá em cima Betelgeuse, Betelgeuse ou Betelgeuse, vermelha, alaranjada, né? Uma estrela velha já. Tá? E as Três Marias, que é fácil de observar, né? Mintaka, Aunitaki e Aunilã. São as três principais. Aqui embaixo uma nebulosa, que é a nebulosa de Órion, famosa, né? E a gente costuma, então, representar assim, ó, né? Um mapa celeste, né? Daquela constelação. Então, é essa área aqui. Esse delimitar aqui é como se fosse um país, né? Na esfera celeste. Nós temos as Três Marias aqui, ó. A nebulosa de Órion, né? Betelgeuse e Rigel. Né? Rigel quer dizer pé. Né? Rigel quer dizer pé. Então pode ver se na constelação lá no pé dele tem uma estrelinha. Então muitas delas têm nome comum e outros têm um nome científico. Né? Do mesmo jeito que uma substância química, né? Álcool e etanol, não é diferente, né? Álcool etílico, nome vulgar, e tem um nome científico também na constelação. E tem uma letra, né? Representa alfa, beta, gama. Né? Então, por exemplo, você usa essas letras gregas aqui, alfa, beta, gama. Alfa é a mais brilhante, beta é a segunda mais brilhante, gama é a terceira, e assim por diante, tá? Numa determinada faixa do espectro, né? Okay? E as constelações também são divididas em 3 áreas. Se eu pegasse um mapa celeste, né? Mapa celeste, uma carta celeste, como se fosse uma carta terrestre, né? Mostrando os países, né? Aí a gente divide em as constelações que estão mais ao norte, são chamadas boreais. As que estão mais ou menos no meio, né, da esfera celeste são as equatoriais. E as que estão próximas ao sul são chamadas austrais, né? Constelações austrais. E tem aqui no meio, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse verde aqui, ó, essa cobrinha aqui, ó, o que é essa cobrinha? É o Sol. Então são chamadas constelações zodiacais, são aquelas em que o Sol passa. Tá? Então na esfera celeste, né, nós temos as constelações zodiacais, são aquelas onde o Sol passa. Tá? Então o Sol ele passa por algumas constelações. Porque o Sol tem, se eu fizesse um mapa do céu, ele anda nesse mapa por uma cobrinha assim, ó. Uma senoide, né? Por quê? Na realidade é por causa da inclinação da Terra. Né? Se a Terra e o Sol tivesse tudo no Equador certinho, né? Ele andaria reto ali na esfera celeste. Né? Aqui à direita nós podemos ver a esfera celeste, né? Girando ao nosso redor. Então, as constelações que estão próximas, que estão no trajeto do Sol, né? O Sol é meio curvo assim, são chamadas zodiacais. E elas correspondem, né, por exemplo, a constelação de Gêmeos, né?
nós temos chamado constelação de Gêmeos, aqui Pollux e Castor são os dois gêmeos, então essas duas estrelas mais brilhantes aqui. O Castor, chamado Alpha Gemini, e Pollux, Beta Gemini, né? É um conjunto, e às vezes você olha e vê uma estrela só, mas, por exemplo, Castor são três estrelas, estão a 51 anos-luz de distância. Isso quer dizer que a luz, para sair de lá e chegar aqui, leva 51 anos, né? O Pollux, ele está a 33 anos-luz de distância, duas vezes maior que o Sol, uma estrela grande, né? Então, observe que estão a anos-luz de distância. Então, a luz, quando você olha para uma estrela do céu, né, você tem que lembrar que aquilo ali não está ali naquele momento. A luz saiu de lá anos atrás. Então, você está vendo o passado, né? Tudo no universo você vê o passado, né? Para representar a constelação de Gêmeos, a gente pode representar assim, ó, Alfa e Beta. Então, Pollux e Castor nós temos aqui, ó, constelação de Gêmeos. E tem as coordenadas aqui, ó, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Na realidade, a gente usa hora, né, para ascensão reta e ângulo, grau, aqui para declinação, como se fosse a latitude aqui e a longitude lá em cima. Tá? Então, as constelações, elas são estudadas há muito tempo, desde 1600, 1500, já se catalogava. Mas um dos catálogos mais conhecidos é o catálogo Messier, né? O Messier criou esses objetos para não confundir com cometas, porque naquela época achava-se que o cometa trazia problemas para a humanidade, né? Era um presságio, a astrologia vigorava, né? Naquela época, ainda tinha muita influência da astrologia. Então, para confundir o cometa, tinha algumas nebulosas, algumas nuvens no céu que ninguém entendia o que era. Então, o Charles Messier, fez um catálogo. A M45 são as Pleiades, M42 é a nebulosa de Órion, né? M31 é a galáxia de Andrômeda. M01, a nebulosa do Caranguejo, né? Foi uma grande explosão que aconteceu no ano 1054, né? Então, o catálogo Messier foi muito útil, ainda é usado hoje em dia, né, para identificar os principais objetos de céu profundo, né? Quando a gente fala de céu profundo, que são aqueles que se destacam em relação ao fundo das estrelas, desse monte de pontinhos das estrelas aqui. E depois apareceu o catálogo NGC. NGC significa New General Catalog, né? Que registrou 7.840 objetos de céu profundo, né? E uma classificação que hoje é muito usada, mas todos os objetos agora vão sendo classificados, cada vez maior o número de objetos celestes. Para classificar essas estrelas, a gente usa uma escala chamada escala de magnitudes aparentes, né? Existe magnitude aparente e absoluta. Então, por exemplo, a aparente é vista aqui da Terra. A gente usa como referência a estrela Vega. A estrela Vega a gente considera como magnitude zero. Tá? E se a estrela for mais brilhante, né, o objeto celeste, pode ser um planeta, pode ser, vai diminuindo a magnitude. Então, por exemplo, Vênus, a magnitude é -5, mais ou menos. A Lua, entre -10 e -15, dependendo da fase. O Sol tem magnitude -26. Tá? Aqui do lado nós temos na direita, lá na ponta, nós temos uma escala de magnitude. A Lua cheia é -12 aqui, ó. Tá? E essa escala de magnitude, quanto maior o número, menos brilha no céu. Então existe magnitude aparente e magnitude absoluta. A aparente ela mede uma relação entre o brilho visto da Terra e a magnitude absoluta a uma distância fixa, né? Que essa distância é 10 parsecs. Cada parsec vale 3,26 anos-luz, então vai ser 32,6 anos-luz. Então ele bota uma distância fixa para medir a magnitude absoluta dessa estrela é tanto. Mas muitas vezes a gente usa a magnitude aparente, que é aquela vista da Terra, né? Então você vai dizer assim, a Lua brilha mais do que Sirius? Não, a Lua está mais perto, né? Então depende da distância. Então a aparente é vista da Terra e a absoluta é uma distância fixada, né? Mas onde é que está o nosso Sol, hein? Se a gente vê, os planetas giram em torno do Sol, aqui nessa imagem aqui em cima, mas o Sol não está parado. Ele tem uma velocidade, e a velocidade muito alta. É de 250 quilômetros por segundo. Então, a cada segundo, você está a 250 quilômetros do lugar em que você está, só porque o Sol está arrastando todos os planetas ao redor de uma galáxia, né?
Então, a velocidade é de cerca de 1 milhão de quilômetros por hora. Então, a cada hora você está a 1 milhão de quilômetros do lugar que você estava. Porque o Sol está girando em torno dessa nossa galáxia. Ele está no braço de Órion, né? Entre os dois braços aqui, numa região até, assim, digamos, um pouco vazia, né? Por quê? Porque isso favoreceu a vida. Se o Sol tivesse em cima de um concentrado de estrelas desse, haveriam choques e grandes mudanças no nosso sistema, né? Então nós estamos aqui, ó, nessa galáxia, a galáxia, a Via Láctea, nossa galáxia, né? Então o Sol gira e leva 250 milhões de anos para dar uma volta, tá? Então, para dar uma volta só na galáxia, leva 250 milhões de anos. Então, a última volta que ele completou atrás, né, não existia nem a humanidade iniciando os dinossauros. Né? As nebulosas que nós observamos no céu, né, algumas delas são feitas de gases, algumas podem se confundir com cometas, e outras são galáxias, né? São feitas não de gás, não está perto, está longe, mas está tão longe, né, como a galáxia de Andrômeda, por exemplo, né, que parece uma nuvem, mas é uma nuvem de estrelas, né, com cerca de 200 bilhões de estrelas, né, como a nossa galáxia. Quem descobriu isso foi o Hubble, né? O Hubble observou que algumas nebulosas eram universos ilhas, né, eram galáxias. A galáxia de Andrômeda, essa aqui que está próxima da gente, está a 2,2 milhões de anos-luz da gente. Então, é uma outra galáxia semelhante à nossa. Nós estamos dentro de uma galáxia e existem outras. Né? Uma grande, maior que a nossa, até é Andrômeda. Está a 2 milhões de anos-luz daqui. Então, essa descoberta fez o Hubble famoso. Tanto que hoje em dia descobriu o telescópio Hubble. Por que o Hubble? O Hubble descobriu uma coisa importantíssima. Na realidade, ele classificou as galáxias, né, também em tipos diferentes. Existem as galáxias elípticas, existem as espirais, as irregulares, né, a espiral barrada, e todas elas têm uma sequência. Essas galáxias, elas evoluem mais das elípticas, né, que pode ser até circular, né, elas vão se achatando com o tempo, até que uma hora os braços se soltam. Tudo isso feito de estrelas, né? Pode ser espirais normais ou espiral barrada. Então você pode prever até a evolução da galáxia. Existe um ciclo de vida da galáxia, né? Em função do tempo, né? Então é importante isso. Então o Sol tem um ciclo de vida e a galáxia também tem um ciclo de vida. Essas galáxias aí têm 100, 200 bilhões de estrelas. Não é milhões, não. Bilhões de estrelas. Tá? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Você vê ela claramente se você for para um lugar afastado da cidade, você vai ver uma nuvem cortando o céu assim, né? Com mais ou menos 45 graus, assim, cortando o céu. Existe uma área do céu que tem mais estrelas do que o restante. Ali é a Via Láctea, porque nós estamos olhando de topo ela. E ela tem mais ou menos 200 bilhões de estrelas. É um número fantástico de estrelas que tem na nossa galáxia. Né? E ela tem até galáxias juntos. Né? Existe no interior dessas galáxias, né, existem super buracos negros. A nossa galáxia tem um super buraco negro, né, que nós chamamos de Sagitários A estrela, né? E é um buraco negro que tem 4 milhões de massas solares. Então, é uma coisa que segura a nossa galáxia, é um buraco negro gigantesco. Isso descobriu-se recentemente. Aí você vai dizer, é perigoso, nós vamos cair lá. Bom, talvez caiamos lá, mas só daqui a bilhões de anos. Né? Tudo em escala astronômica no universo. Né? Então, nós estamos numa galáxia como essa. Tá? E essa galáxia, né, a nossa vizinhança, né, a nossa vizinhança de galáxia, existem galáxias. A mais próxima é a nuvem de Magalhães, tem a grande e a pequena nuvem de Magalhães, a grande é a mais próxima, e elas estão a alguns milhares de anos-luz, né? 100, 200, tem outras galáxias próximas, mas uma galáxia bem grande mesmo é a galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz. E essas galáxias formam um conjunto chamado grupo local. Esse grupo local tem 54 galáxias e tem um diâmetro de 10 milhões de anos-luz. Então, observe, para atravessar esse grupinho, né, a nossa galáxia está aqui no meio. Aí está a Andrômeda aqui. Esse conjuntozinho tem 10 milhões de anos-luz. Então, se você for na velocidade da luz, que é a maior velocidade conhecida, você vai levar 10 milhões de anos para atravessar. Tá? Não existe nada que chegue nem perto da velocidade da luz.
né? Mas se fosse, levaria 10 milhões de anos. Então, esse é um conjunto de galáxias cujas duas principais é a nossa, a Via Láctea, e a de Andrômeda. E outras pequenininhas, outras menores, né, que a nossa. Aí, isso era o conhecimento assim do início do século passado, digamos assim, né? Mas nós descobrimos depois que essas galáxias têm rotação. Então, observando o espaçamento entre o movimento das estrelas, a gente pode descobrir a velocidade com que essas galáxias giram, né? Em que velocidade elas giram? Então, eles fizeram esse gráfico, ó. Dá para calcular a velocidade dela, mas a curva observada é essa B. E a curva correspondente à distribuição da estrela seria a A. Então, a velocidade das galáxias não estava batendo com a teoria, tá? Nem com a de Einstein, nem com a de Newton. Então, a galáxia tinha uma velocidade de rotação que é estranha, né? Então, eles achavam, então deve ter alguma matéria que não foi detectada pelos telescópios ainda. Essa matéria ele chamou de matéria escura. É uma matéria invisível, ela não emite, ela não faz emissão eletromagnética, que nós chamamos de luz, né? Frequências diferentes. É uma matéria estranha, então ele chamou de matéria escura isso, né? E depois descobriu-se mais tarde que o nosso grupo local, você pode ver, ó, grupo local aqui, ó, pequenininho, ó, é um grupo local, ele é formado, ele faz parte de um superaglomerado. É o superaglomerado de Virgem, que tem o aglomerado de Virgem, né? Nós temos um grupozinho, que é o nosso grupo local aqui, ó, na ponta dessa seta aqui. O de Virgem, que é muito maior, tem muito mais galáxias aglomeradas, é um aglomerado chamado aglomerado de Virgem. E isso aqui forma o superaglomerado de Virgem, onde o aglomerado de Virgem é um deles, né? Ele tem 110 milhões de anos-luz. Gigantesco. Achava-se, assim, por volta da década de 50, que isso aí era o universo todo, né? Mas nós descobrimos que não, o universo é maior ainda. O universo total conhecido hoje tem cerca de 17 bilhões, e não milhões, passou para a escala de bilhões de anos-luz. Ele é formado por vários superaglomerados que formam teias, né? Com cerca de 1 trilhão de galáxias. Hoje, o universo conhecido é de cerca de 1 trilhão de galáxias. Pode ser que descubram agora que daqui a alguns anos descubram que são 10 trilhões de galáxias. Mas o número mais atualizado é de que o universo é formado de teias, como essas que estão mostrando aqui em cima, né? Teias de galáxias. Isso é o universo total, né? O universo total visível detectado pela humanidade, né? Em cerca de 13,7 bilhões de anos. E nesse universo, o que vale é a teoria da relatividade de Einstein, né? Porque ela dá uma descrição maior, né? A teoria de Newton é muito restrita, né? Não pode, tem coisas que não são comprovadas. E a teoria da relatividade conseguiu comprovar coisas fantásticas sobre esse nosso universo, tá? Quando se estuda a história do universo, né, como ele está evoluindo, nós chamamos isso de cosmologia. Então, a cosmologia é o estudo do universo como um todo, né? Ou seja, como ele nasceu, como é que ele vai evoluir, né? Então, a teoria moderna mostra que o universo nasceu a partir de um Big Bang, uma grande explosão que só tinha energia ali. Por causa dessa instabilidade, foi criada a matéria. E a matéria começou a se mudar, a alterar-se até a matéria que nós temos hoje em dia, né? Para estudar isso, usam-se várias técnicas, entre elas o efeito Doppler, a espectroscopia Doppler. Essa espectroscopia é a análise da luz. Vocês podem ver aqui à direita, se mexendo, né? Esse espectro vai do azul até o vermelho. Isso aqui corresponde a você colocar num telescópio um prisma. Então, vocês já viram que quando você coloca um prisma e a luz, ele espalha nas cores, né? É o arco-íris, digamos assim. Isso aqui é o arco-íris da estrela, né? O arco-íris da estrela tem faixazinhas pretas que correspondem ao comprimento de onda do hidrogênio. Quando a estrela se mexe, ele pode deslocar-se para o azul ou pode deslocar-se para o vermelho. Nós chamamos isso de efeito Doppler. Quando tem uma estrela, uma galáxia girando ou se movimentando, aparece um efeito Doppler. Existe o efeito Doppler clássico, que você pode calcular a velocidade de uma galáxia ou de uma estrela ou de qualquer objeto. V sobre C é a velocidade da estrela ou da galáxia, sobre C, que é a velocidade da luz,
medindo a variação do comprimento de onda, né? O comprimento dessa frequência, a variação relativa. Então, por essas equações, a gente pode determinar que variou o espectro, a gente pode calcular a velocidade da estrela. Porque muitas vezes o pessoal pergunta, como é que eles sabem disso? Como é que o astrônomo sabe que aquela estrela está girando em torno daquela galáxia? Pelo redshift ou pelo blueshift, ou seja, pelo efeito Doppler. Variou a cor do espectro dela, né? Esse colorido aqui, ó, o arco-íris da estrela mudou de posição, ele já sabe a velocidade. É possível calcular e dá tudo certo. Por que dá certo? Porque você faz no laboratório e dá a mesma coisa. Você faz um experimento aqui e repetido no universo responde do mesmo jeito. Né? Outra descoberta foi a descoberta de Hubble, né, que teve a colaboração de Ramelson e Lemaitre na teoria, o Ramelson que fez na prática, né, o Ramelson era auxiliar do Hubble, né, e ele observou o espectro de luz das galáxias, e as galáxias, colocando um prisma na frente, ó, uma galáxia distante, ela tem um espectro também com faixas pretas. Essas faixas pretas correspondem ao salto do elétron em cima do átomo, né? Quando ele pula, ele emite, ele segura essa frequência, então fica preta, né? Então você sabe que o gás hidrogênio das estrelas, quando você faz no laboratório, tem essa frequência, quando você faz no Sol, tem uma frequência igualzinha. Então a gente sabe que no Sol tem hidrogênio por causa desse espectro aí, né? O comprimento, a cor que ela tem emitindo, a gente verifica no laboratório e corresponde ao que é observado no universo. Mas quando ele se desloca um pouquinho, a gente sabe que ele está se movimentando. Então ele fez isso para galáxias, não só para as estrelas, mas para a galáxia em si, como um todo. E descobriu que todas as galáxias estão se afastando. É um redshift, é um deslocamento para o vermelho. Então ele verificou que o universo, né, todas as galáxias estão se expandindo. O universo está em expansão. É a grande descoberta de Hubble, né? O espectro da galáxia ele aparece todo deslocado um pouquinho para o vermelho. Quer dizer que ela está se afastando. Se as galáxias estivessem se juntando, deslocaria para o azul, era o blue shift. Mas como desloca para o vermelho, é o red shift. Esse deslocamento pode ser calculado e é verificado, dá certo. Né? Essa lei que o Hubble criou é chamada Lei de Hubble, né? Que diz que a velocidade de afastamento de uma galáxia é uma constante, que é chamada H, constante de Hubble, vezes a distância. Ou seja, quanto maior a distância, maior a velocidade. Então, essa lei é a lei de Hubble, né, que diz que, devido ao Big Bang, todas as galáxias se afastam com a velocidade v, quando estão a uma distância d. Essa constante, na época, né, foi calculada entre 50 e 70 km por segundo por megaparsec. Ou seja, 70 km por segundo de velocidade a cada milhão de parsec. Então, você colocando na fórmula, dá certo. Então, todas as galáxias, ele achou estranho, todo mundo achou estranho. Como é que todas as galáxias estão com velocidade negativa, quer dizer, estão se afastando? Todas estão se afastando, é porque no início estavam juntas, então houve o Big Bang, é uma das comprovações, né? E ele calculou isso, se você colocar esse afastamento igual à velocidade da luz, né, esse V aqui, você colocar a velocidade da luz, essa distância dá 13,7 bilhões de anos-luz. E esse valor é chamado de raio do universo. Tá? Outra comprovação de que o universo foi criado numa grande explosão é a radiação cósmica de fundo, né? Quando as galáxias, quando a matéria explodiu formando o nosso universo, ela teria deixado uma radiação baixa. Então eles calcularam quanto seria. Seria uma radiação equivalente a 2,7 Kelvin de temperatura, muito baixa. O 0 Kelvin é 273 abaixo de zero. Então, seria mais ou menos 270 graus abaixo de zero. Essa radiação é tão fraquinha que se você medisse, botasse ela, a grosso modo, num termômetro, né, a radiação batesse no termômetro, a temperatura seria tão baixa, né, que seria menos 270 graus abaixo de zero, só devido à radiação, né? Então, ficou na teoria, até que esses caras aqui descobriram, né? O Penzias e o Wilson, né, descobrem em 1965 essa radiação cósmica de fundo, comprovando o Big Bang, né? Outra grande descoberta é que, além do Big Bang, tem outro detalhe. Explodiu, mas não está evoluindo com uma velocidade constante, como pensava o Hubble, né? Existe uma variação positiva da velocidade, né?
E é uma aceleração. Alguma coisa está empurrando o universo para aumentar a sua velocidade. Essa energia extra, que ninguém conhece até hoje, nunca foi detectada, é chamada energia escura. É a energia que impulsiona todas as galáxias para fora, né? Expandindo. E fazendo um cálculo matemático, né? O universo total que nós conhecemos, se você usar a fórmula de Einstein, é igual a mc ao quadrado, quer dizer, o Sol tem uma massa. Se eu pegar toda a massa do Sol e multiplicar pelo quadrado da velocidade da luz, vai dar quanto? Tanto de energia. Essa energia corresponde ao nosso Sol. Então a gente pode ver o Sol, imaginar o Sol como matéria ou como energia. Se você colocar tudo como matéria e energia no universo total, todas as galáxias que nós conhecemos, toda a matéria, planeta, tudo que se conhece, dá apenas 4,6%. 23% é matéria escura e 72% é energia escura. Então a maior parte do universo é energia escura, né? É uma grande descoberta. Isso foi uma descoberta também da relatividade geral. Isso quer dizer que o universo tem uma curvatura. Essa fórmula, que é a fórmula do Einstein para a curvatura dos corpos próximo aos objetos. Então, digamos aqui tem o Sol, aqui tem a Terra. A Terra é atraída pelo Sol, mas não é uma força como imaginava Newton, né? A ideia de Newton é uma ideia que matematicamente chega perto do valor obtido, mas a de Einstein chega muito mais preciso. Há uma curvatura do espaço-tempo invisível, né? Então, o que se imaginou é que o universo também tem uma curvatura. Essa curvatura faz com que o tempo em cada lugar do universo seja diferente. Você pode navegar no tempo, né? Então, isso é base da relatividade geral. Os buracos negros, por exemplo, são explicados pela relatividade geral. O buraco negro é uma matéria que curva tanto o espaço que fica uma curvatura infinita. Tudo que cai lá não volta, entra para outro espaço-tempo, tá? Então, esse raio, esse limite que é chamado raio de Schwarzschild, né? É o nosso horizonte de eventos. Quer dizer, tudo acontece no nosso universo. Quando passa desse limite do buraco negro, que é calculado por essa fórmula, né? O raio de Schwarzschild é 2gm sobre C2, né? Se você fizer isso aqui para o Sol, dá alguns quilômetros. Se você fizer para a Terra, dá alguns centímetros. Se toda a massa da Terra fosse colocada em alguns centímetros, uma bola de gude, assim, por exemplo, viraria um buraco negro. E tudo que caísse lá passaria para outra dimensão. Esse limite é chamado horizonte de eventos. Nada depois dele pode ser descoberto. Não se sabe, não existe física para explicar o que acontece dentro dessa curvatura infinita. É uma das grandes descobertas da astronomia moderna. Então, hoje em dia, existe a possibilidade de você curvar o espaço para outra dimensão, né? São chamados de wormholes, ou buracos de minhoca. Se você entrar em um buraco de minhoca, você vai passar para um outro espaço-tempo, e outro espaço e outro tempo também. Aí, nisso, a astronomia se aproxima da ficção científica, né? Que é uma coisa que nós não sabemos o que existe quando passamos para uma outra curvatura do espaço-tempo. Ok? Então, o universo todo que nós conhecemos, né, terminando essa parte conceitual, depois vamos passar para a parte experimental da astronomia, nós sabemos então que o nosso universo, né, ele tem novas descobertas cada vez mais, e toda vez que a gente observa esse universo, vemos uma coisa nova, uma nova maneira de interpretar, e que lá pode ser trazido para cá. E essa relação que a ciência tem é que é o mais importante de toda a astronomia. É trazer o que se conhece do universo lá de cima para o nosso dia a dia. Reproduzir aqui e aproveitar essa tecnologia para melhorar nossa qualidade de vida. Ok? E aí, saímos do universo, né? Mas nós temos aqui na Terra. Como é que a gente chega lá, hein? Como é que chega lá? Para chegar lá, né? O homem criou uma nova tecnologia, que é a astronáutica. Na astronáutica nós temos uma ciência voltada à exploração espacial, né? Aí toda uma física usada para os lançamentos, e a astronáutica teve grandes formadores, entre eles Konstantin Tsiolkovsky, né? O Tsiolkovsky, ele usou o princípio da lei de Newton, né? Aqui, ó, você está num barco, joga uma pedra para trás, o barco vai para o outro lado, né? Ação e reação. Então, em um foguete, se você tiver um foguete com a massa V e jogar
para cima, né? Jogar uma matéria para baixo, ele vai para cima. Qual é a relação entre a massa que você joga para baixo e a velocidade que você alcança? Então ele criou a famosa equação do foguete, tá? Em que você pode ver a variação de velocidade que você pode atingir em função da velocidade de escape do planeta, né? Depende do planeta que você está, né? Ah, estou na Terra. Não, mas você podia estar na Lua para sair, né? Na Lua. Esse VE aqui é a velocidade de escape, multiplicada pelo logaritmo neperiano, né? O LN é o logaritmo, entre a massa inicial do foguete e a massa final. O que quer dizer essa fórmula? Ah, não precisa decorar não, mas entender a fórmula, né? M0 é uma massa inicial do foguete e MF é a massa final. Isso quer dizer que você começa com uma massa, mas você vai jogando massa para baixo, que são aqueles jatos que saem do foguete. Quando chega lá em cima, você chega um pouquinho só de massa. Então não adianta, por exemplo, você pegar um foguete aí de 1 tonelada e jogar 1 grama fora da Terra. Você vai fazer com 1 grama? Uma pessoa não tem 1 grama. Então você tem que ter um foguete grande, jogar muita massa para trás, para ele poder atingir essa famosa equação logarítmica do foguete. Tá? Mas descobriu-se também outras formas, foram criados muitos foguetes, tem toda uma tecnologia de foguetes para fazer a pesquisa espacial. Então, o Brasil tem vários foguetes também, tem uma engenharia, né, espacial, e isso fez com que nós partíssemos desde a época de Newton, que Newton imaginou lançando sobre a Terra até atingir a órbita, teve um avanços na engenharia, né? Como na Segunda Guerra foi criado o foguete V2, né, que foi lançado, foi o primeiro objeto a sair da Terra foi o foguete V2. Em teste, na época dos nazistas, né, eles fizeram um teste, jogaram para cima para ver até onde ia. E ele chegou a sair da Terra, mais de 100 quilômetros de altitude. O ônibus espacial e o responsável principal foi o Werner von Braun, que era o principal engenheiro lá dos nazistas, que foi para os Estados Unidos e criou lá um grupo de pesquisas espaciais, né? Nós sabemos que uma grande aplicação da astronáutica são os satélites artificiais, né? Eles têm órbitas que podem ser órbitas equatoriais e órbitas polares, e eles têm funções bem definidas, né? Retransmitir um sinal, fazer sinal de TV, de celular e etc, né? Essas órbitas podem ser basicamente, né, 3 tipos, né? Uma órbita alta, muito longe da Terra, 36 mil quilômetros mais ou menos, que são órbitas geoestacionárias, ou seja, o satélite fica lá girando na mesma velocidade da Terra, velocidade angular da Terra. Então está sempre apontando para a Terra. Então é chamada geoestacionária. Existem as órbitas médias, né, de 20 mil quilômetros mais ou menos, que é menos de 24 horas. E a baixa, né, menos de 1.000 quilômetros mais ou menos, que leva 90 minutos mais ou menos. Né? Aí tem vários satélites que levam 1 hora e meia para dar uma volta na Terra. Então eles conseguem percorrer e tirar fotografia de uma área muito grande. Já os estacionários ficam lá parados, repetindo sinais. Então é como se fosse uma antena a uma distância fixa, né? Geoestacionária. E além disso, né, em torno da Terra, a gente tem que lembrar que existe o cinturão de Van Allen. Né? É uma camada de plasma, né, que pela interação dos raios cósmicos solares, né, com o campo magnético da Terra. Ele cria essa faixa altamente radioativa, perigosa. Né? Existem 2 cinturões principais, né, A e B. O A está de 1.000 a 5.000 quilômetros de altitude e o B de 15 mil a 25 mil quilômetros. Então, esses cinturões são áreas evitadas pelos satélites, né, para não fazer interação e a radiação ali, porque um ambiente espacial, todo mundo pensa que saiu do espaço é um ambiente ótimo, maravilhoso. Não. Se você ficar no espaço, né, vamos supor que você consiga respirar, tal, lá, conseguir tal, se proteger, mas a radiação é como se você estivesse perto de uma bomba nuclear. Né? Explodiu a bomba nuclear, aquela radiação, em poucos minutos você vai pegar câncer. Né? A radiação é forte, porque existe raio-x, raios gama, que tem muita energia e são capazes de destruir os principais componentes da célula. Né? Então, esse cinturão de Van Allen é estudado na hora de se colocar um satélite em órbita. Na década de 60, os americanos fizeram uma experiência louca, né?
explodiram uma bomba nuclear, uma bomba atômica, né, no cinturão de Van Allen para ver o que acontecia, né, na época da Guerra Fria. Eles achavam que fazendo isso iam cancelar os satélites russos no caso de uma guerra, né? E realmente, naquela hora que a explosão fez, alterou o cinturão de Van Allen, mas depois ele foi recomposto, né? O próprio campo magnético da Terra colocou a estrutura de uma maneira constante, né? E muitos avanços espaciais nós tivemos, como o lançamento do Sputnik, em 1957, o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, em 61, e o homem na Lua, né, em 69. Então o homem conseguiu até levar um jipe e andou na Terra. Então muitos avanços foram feitos, né, como o projeto Apollo, que levou o homem na Lua e trouxe matéria da Lua para ser analisada, né? O projeto Apollo foi de 61 a 72, levou 12 pessoas, 11 missões e 6 pousos lá na Lua, e que coletou matéria, né, e foi analisada, e hoje nós sabemos muito sobre o sistema solar, sobre com o uso desse material, né? E futuras missões que nós teremos, né, a Marte, por exemplo, que está muito cogitada, né, que não é fácil, né, porque o planeta não está pertinho, né? E lá as condições são muito severas. O lançamento de novos telescópios em órbita, né? Mini satélites, essa rede de mini satélites que já está sendo instalada, que é um perigo também, né? Pode ajudar muito nas comunicações, mas pode prejudicar principalmente a astronomia, né? Muitos astrônomos amadores, quando estão observando o céu, passa aquele satélite, atrapalha toda a fotografia e até mesmo um trabalho de pesquisa está sendo prejudicado pela presença excessiva de materiais ao nosso redor. E no futuro mais distante, né, talvez a gente chegue a novas civilizações e conhecer a instalação da humanidade em outro local. Para isso nós precisaremos da nossa astronomia. Okay? Então, essa ideia, essa primeira parte, né, que nós vimos de conceitos de astronomia, fica aí com a parte teórica, né, que nós vimos agora. Em outra parte, nós vimos a parte experimental e depois vamos ver a parte matemática, certo?